Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim com a gente aqui no Conexão Brasília todos os dias nesse horário, pelo menos enquanto houver a propaganda eleitoral no rádio e na TV, principalmente aqui no rádio no horário do Nova Manhã. E hoje ele vem para falar sobre voto nulo. Tem parlamentar declarando voto nulo no segundo turno presidencial. Diego, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM. Pois é. Primeiro eu queria falar um pouquinho da diferença entre o voto nulo, o voto branco e a abstenção para quem está nos acompanhando. O voto branco significa que o eleitor não quer votar em nenhum daqueles candidatos ali. Então tem na urna eletrônica lá a teclinha branco. Ele clica ali. Quando a votação era em cédula, anos atrás, o eleitor simplesmente deixava em branco aquela cédula, depositava e havia ali um risco de fraude, porque já que a cédula estava em branco, alguém poderia preencher. Então, a tecla em branco ali, ela existe na urna eletrônica, ela é uma opção para o eleitor. É ele não votar em nenhum dos candidatos. O voto nulo é quando ele digita um número inexistente. Então, eu estava lendo alguns artigos de especialistas em direito eleitoral. O voto nulo é também conhecido como voto errado. Né? Sem o errado aqui, sem o juízo de valor. É o errado raiz mesmo, é o errado, a pessoa errou o número, né? O número do Bolsonaro é 22, o do Lula é 13, ela botou 16, 19, né? E aí ela erra esse número, esse voto é o voto nulo. Mas hoje em dia muita gente vota nulo consciente, coloca lá 00 e confirma, então esse é o voto nulo. E a abstenção é não ir votar. Desses três, os votos brancos e nulos, você está cumprindo ali, você está indo até a urna eletrônica. Alguns especialistas em direito eleitoral costumam dizer que pelo voto nulo e o voto branco serem possíveis, o que é obrigatório no Brasil não é o voto, é ir às urnas, né? Porque se você vai às urnas e clica lá o branco ou nulo, você votou, você está regular com a justiça eleitoral. Já a abstenção não, se você não vai votar, é obrigatório você ir votar, se você não votar, não for até lá, você vai ter que regularizar, vai ter que pagar a multa lá e tudo mais. Agora, nenhum desses votos, sejam eles nulos ou brancos, eles contam para o resultado das eleições. Então, nós vamos aqui desmistificar um monte de coisa que se falou nos últimos meses. Então, o voto nulo e o voto branco, ele é simplesmente desconsiderado. É como se não existisse na conta, né? Votos válidos é quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro. Quem tiver maior número de votos entre quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro, leva a eleição no segundo turno. O restante vai ser jogado no lixo, vai ser descartado, completamente descartado. Havia uma diferença entre esses votos nulos e brancos. Chegaram a contar para coeficiente eleitoral, mas em 1997 houve uma mudança e os votos brancos passaram a ser desconsiderados para conta de coeficiente eleitoral. Então, repito, votos brancos e nulos simplesmente não existem. A outra coisa é dizer que se você vota nulo, você vota branco, você beneficia A ou B. Diretamente, não. É claro que quem perder a eleição pode dizer, você que votou branco, você que votou nulo, deveria ter votado no fulano, o resultado não teria sido esse. Mas aí é uma avaliação que cada um pode fazer. Mas diretamente, do ponto de vista matemático, esses votos não contam nem para um nem para outro. Em 2018, para a gente ter uma ideia, na última eleição presidencial, no segundo turno, os votos brancos somaram 2,1%. Foram 2.400.000 brasileiros que apertaram a teclinha branco ali na urna. E outros 7,4%, totalizando 8,6 milhões de brasileiros, votaram nulo em 2018. Foi o maior percentual de voto nulo desde a eleição de 1989. Portanto, desde a redemocratização, nós tivemos o maior percentual de voto nulo ali em 2018. Para a gente ter uma ideia do tamanho desses votos nulos, o Lula e o Bolsonaro tiveram no primeiro turno deste ano de 2022 uma diferença de em torno de 5 milhões de votos. E os votos nulos de 2018 somaram 8,6 milhões. Se a gente somar com os brancos, nós estamos falando de 10 milhões de votos em 2018 que não foram nem para o Haddad nem para o Bolsonaro e que foram completamente descartados
na conta. O que se diz contra quem vota o voto nulo, né? Quem faz o voto branco ou o voto nulo? De que nós lutamos muito enquanto sociedade para chegar onde chegamos e cada pessoa poder ter o direito de fazer a sua escolha e de que o voto, escolher alguém, é um exercício de cidadania. Por isso, o estímulo para que todo mundo vote, escolha um lado, escolha o menos pior, qual seja, porque depois não vai ter do que reclamar, né? É isso que a gente escuta muito. Quem não escolhe, depois fica sem ter ali direito de dizer, mas eu votei em fulano, eu votei em ciclano. Não, você não participou do processo eleitoral, então você não tem que falar nada, né? É isso que a gente escuta, sobretudo no que diz respeito às pessoas que estimulam o voto em alguém. Por outro lado, quem vota nulo defende que, olha, nenhum desses dois me representa, eu não consigo escolher o menos pior, porque os dois têm coisas com as quais eu não admito e não coaduno de maneira alguma, e eu quero ter a minha consciência tranquila de não votar nenhum em outro. Algumas pessoas que decidem votar nulo fazem um retrospecto, dizem, eu já votei nesse menos pior em eleições passadas e não deu certo, depois eu fiquei mal porque votei em tal pessoa, ela ganhou e fez besteira, então eu não quero votar em nenhum para ter a consciência tranquila, né? Esses são os argumentos que a gente escuta de quem vota nulo. Teve um momento da campanha, não sei se o nosso ouvinte se recorda, caminhando para o fim, que alguns diziam, ou eu voto em tal candidato ou eu voto nulo. Isso os eleitores do Sérgio Moro ali, quando o Moro ainda estava no Podemos, levantaram até uma hashtag nas redes sociais, ou Moro ou nulo, né? E depois que o Moro saiu, eles já escolheram um lado e o próprio Moro já escolheu o seu lado, declarou apoio ao Jair Bolsonaro. O João Dória, pouquíssimos políticos declararam abertamente o voto nulo nesse segundo turno da eleição. A maioria deles acabou se posicionando, como a gente tem falado aqui no Nova Manhã. O João Dória disse que vai votar nulo, ele deu uma declaração para o UOL no dia 4, 2 dias depois das eleições, dizendo o seguinte: nem de Lula nem de Bolsonaro, meu voto será o da neutralidade, meu voto será nulo, não faço ataques nem a um nem a outro, disse o João Dória. A Soraya Tronic, que foi candidata à presidência pela União Brasil, também disse que vai votar nulo. Nas redes sociais ela escreveu, nenhum desses bandidos merece meu voto. E, no ponto de vista da Câmara e do Senado, quem ganhou, quem foi reeleito ou eleito, geralmente se posicionou. A maioria deles se posicionou. Foi uma eleição que premiou e privilegiou quem se posicionou. Quem se marcou como Lula, como PT, teve boas chances de reeleição. É o caso do Paulo Pimenta, por exemplo, é o caso de Lindbergh, de Gleisi, a turma ali do PT mais próxima do ex-presidente Lula. Do outro lado, quem se posicionou pró-Bolsonaro, Bolsonaro, também teve sucesso nas urnas. É o caso da Damares, é o caso do Cleitinho, é o caso, enfim, do Ricardo Salles e por aí vai. Quem se colocou no meio não teve sucesso. Se você pegar ali deputados e senadores que romperam com o Bolsonaro, é o caso da Daiane Pimentel na Bahia, é o caso do Jorge Bozella em São Paulo, eles não foram reeleitos. O Kim Kataguiri é uma exceção. Ele se colocou no meio, nem Lula, nem Bolsonaro, e foi reeleito, e ele gravou para a gente um áudio exclusivo para o Nova Manhã sobre o porquê ele vai votar nulo no segundo turno da eleição presidencial. A gente escuta agora o Kim Kataguiri. Quero primeiro agradecer a Nova Brasil e o Diego pelo espaço, um prazer falar com vocês. Eu defendo o voto nulo justamente porque acredito que tanto Lula como Bolsonaro representam dois projetos corruptos e autoritários de poder. Eu tenho amigos que vão fazer voto útil no Lula contra o Bolsonaro, dizendo que o Lula pelo menos é um democrata, apesar de ser corrupto. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Lula tem pretensões autoritárias, ele fala em censura de imprensa abertamente, ele elogia um vereador que quase matou um militante pacífico, jogando esse militante para cima de um caminhão em movimento. Ele é um sujeito que utilizou dinheiro público para financiar ditaduras, submeteu o parlamento na base da propina ao executivo, ou seja, anulou um dos poderes da república. Agora tem gente que me diz que vai fazer voto útil no Bolsonaro porque ele pode ter aí sinais de autoritarismo, mas pelo menos o seu governo não tem corrupção. Isso aí é uma mentira também, é uma falácia, né? Primeiro que ele nomeou Cássio Nunes para o Supremo, e o Cássio Nunes foi o voto
voto de Minerva para permitir que o Lula tivesse seus direitos políticos. Ou seja, Lula só é candidato por causa de uma nomeação de Jair Bolsonaro. Isso sem falar que o seu principal ministro, o ministro da Casa Civil, é réu no Petrolão da Dilma. E nós temos órgãos absolutamente aparelhados, cheios de escândalos de corrupção, o orçamento secreto com mais de 1 bilhão, pelo menos, desviados na saúde, o FNDE com várias licitações com sobrepreço, com superfaturamento, também o Banco do Nordeste, a Codevasf, enfim, né? Você tem estatal até com um manual de como agir em caso de busca e apreensão. Ou seja, para mim, nenhum dos dois serve e quem patrulha o voto nulo é antidemocrático, porque o voto nulo é absolutamente legítimo numa democracia. Tá aí a opinião do Kim Kataguiri. Muita gente diz assim, né? Mas eu não concordo nem com um, nem com o outro, eu não quero nenhum, nem outro. Fato é que um ou outro vai ganhar a eleição e vai presidir o Brasil a partir de janeiro de 2023. Temos 10 milhões de brasileiros aí que vão decidir até o dia 30, dia do segundo turno, se vão participar ativamente disso, vão escolher um ou outro, ou se vão anular o voto ou votar branco e ver o que vai acontecer. Mauro e Michele. Diego Amorim, todos os dias trazendo Conexão Brasília pra gente aqui no Nova Manhã. Valeu, Diego. Boa quinta pra você. Até amanhã. Até amanhã, Diego.